Boa noite, pessoal. Meu nome é Tiago Toscano, tá bom? Eu sou neurologista, faço parte da atual diretoria da Sociene. Fiquei incumbido hoje aqui de ser o moderador dessa conversa com a doutora Lara, essa convidada especial. A Lara eu conheço desde a residência, atualmente é preceptora do ambulatório de doenças neuromusculares do Hospital Geral de Fortaleza, junto com o doutor Cleonísio, que é uma das grandes referências aí da cidade. Então, é formada na UFC, fez neurologia e um ano adicional em neurologia geral e doenças musculares no HGF, e tem muita vivência, muita experiência com essa doença, chamada aí de amiloidose hereditária, que nós chamamos de PAF, que é a polineuropatia amiloidótica familiar. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, a gente vai discutir aqui, discorrer sobre o tema de uma forma bem tranquila, bem informal, e a gente vai botar alguns slides também para ficar interessante de vocês irem acompanhando a discussão. Quer falar alguma coisinha antes, Lara? Olá a todos, queria agradecer a Sociene pelo convite para participar desse Talks hoje. Toscano também pela apresentação e pelo convite. Então, que tiverem de dúvidas, vamos tentar discutir um pouquinho sobre essa doença. Realmente, desde a graduação na neurologia, desde a residência, no início da residência no HGF, eu comecei a ter contato com os pacientes com amiloidose, logo nos primeiros diagnósticos. Então, de lá para cá, a gente tem aumentado bastante esse N dos pacientes acompanhados no nosso ambulatório. Então, acho que será uma conversa interessante sobre essa experiência. Então, muito bem. Fiz aqui um roteirinho para a gente ficar um pouco organizado. Então, vamos falar um pouco sobre a amiloidose. O que é que você pode falar de uma forma geral aí sobre a amiloidose, Lara, antes de entrar na PAF, propriamente dita? Então, a amiloidose, assim, nem todo mundo conhece como a amiloidose hereditária. Existem outros tipos de doenças que são conhecidas como doenças amiloidóticas, né? O próprio Alzheimer é uma doença que tem a amiloidose envolvida, mas a amiloidose hereditária é uma doença genética, onde ocorre a mutação em um gene específico, que é o gene da transtirretina. Existem outros tipos de amiloidose, que é a amiloidose AL, que é normalmente causada por doenças linfoproliferativas, e é um diagnóstico diferencial importante, principalmente nas formas cardíacas. Existe também a amiloidose associada a algumas doenças inflamatórias, a amiloidose AA, e a gente tem a amiloidose hereditária como essa forma, né, na mutação da transtirretina, mas existe também a amiloidose selvagem, que ocorre por depósito também da transtirretina, mas não é uma forma hereditária, é uma forma realmente a white type, que a gente chama, que ela ocorre normalmente em idosos com o acúmulo desses depósitos, principalmente no coração, mas também podem ocorrer nos nervos. Então, é um outro diagnóstico diferencial da forma hereditária, causada pela mesma proteína. Então, a gente pega, por exemplo, um residente em neurologia, um aluno da graduação que ainda não teve muito contato da doença. Então, quer dizer, por exemplo, que a amiloidose secundária é uma artrite reumatoide, isso é possível, e é a mesma coisa da amiloidose hereditária, ou tem diferenças? O que eu Não, falaria da graduação? é bem diferente, assim. Uma das principais, na hora do diagnóstico, dos exames que a gente costuma pedir no início da investigação, a eletroforese de proteínas com a imunofixação, também pesquisa de cadeias leves, que aí assim a gente vai conseguir diferenciar das outras paraproteinemias. Mas a amiloidose hereditária, ela é uma doença genética, ela pode ocorrer em pessoas jovens, em pessoas adultas, e não tem muito a ver com inflamação, com um período de doenças. Ela ocorre por acúmulo, né, e pode ocorrer no início da vida, na doença de início precoce, ou na forma tardia, já com outras manifestações. Ótimo. E além da parte neurológica, quando a gente fala um pouco de amiloidose, a gente tem as amiloidoses sistêmicas, né, como a amiloidose AL, a amiloidose hereditária. Então, quando a gente fala em sistêmica, outros órgãos podem ser afetados, além da parte neurológica. A gente está falando aqui sobre neuropatia periférica, vamos falar um pouquinho mais depois. Mas que outros órgãos podem ser acometidos? O que é que leva a um médico, a um neurologista, ou até mesmo um clínico,
imaginar que aquela neuropatia pode ter relação com a amiloidose. Qual é o red flag aí que a gente poderia, vamos dizer assim, qual Então, seria o red flag? porque realmente, por ser uma doença sistêmica, já é um red flag quando a gente pega uma polineuropatia axonal, comprimento dependente, que tem diagnóstico diferenciais com muitas outras doenças, né, como a diabetes, a hipovitaminose, algumas de etiologia alcoólica. Então, normalmente, quando a gente tem um polineuroaxonal, comprimento dependente, que tem esse predomínio sensitivo, que é também bem específico da amiloidose, a gente vai ter que fazer esse diagnóstico diferencial. E um dos red flags é ela ser sistêmica e acometer o coração na forma tardia, pode acometer o coração no início já da doença, então vai causar algumas arritmias e causa principalmente a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, a gente que tem costume, assim, a gente que não tem costume de olhar tão detalhadamente um ecocardiograma, a gente vai lá para a fração de ejeção e vê uma fração 60%, 64%, uma fração de ejeção boa, então a gente já vai descartando uma insuficiência cardíaca. Mas aí a gente vai, se for olhar com mais detalhes, o tamanho do septo interventricular, olhar que pode ter algum espessamento nas paredes, uma hipertrofia concêntrica. Então, tem alguns detalhes no ecocardiograma que vão chamar atenção para um IC de fração de ejeção preservada, que é o característico da amiloidose. Outros óculos que também são acometidos, né, pode ocorrer depósitos de amiloidose na região vítrea, então ocorrer as opacidades. Existem alguns relatos, mas é menos frequente o depósito cerebral, então causando até mesmo crises convulsivas, um quadro de demência, mas isso ainda está sendo investigado, tem até uma linha de pesquisa interessante feita pelo Dr. Marcondes sobre isso. E pode acometer também rim, então pode dar proteinúria, e aí vai também como diagnóstico diferencial da diabetes. E apesar dela ser principalmente produzida pelo fígado, e ele ser uma das formas de tratamento anteriormente era o transplante hepático, ela não acomete tanto o fígado em si como doença, ela é meio produzida lá e vai acometer e se depositar nesses outros órgãos. Muito bom. Você tem aquela fotinha para a gente pôr para o pessoal aí daqueles quadros de sinais, sintomas sistêmicos? Então, lembrar aí, pessoal. Então, você pegou uma neuropatia, né? Nas neuropatias, de uma forma geral, nós vamos dividir em neuropatia desmielinizante. Você pega o Guillain-Barré, por exemplo, o PEDI, que normalmente são padrão de desmielinizantes, tem as variantes. Você tem as neuropatias de padrão axonal, às vezes a gente tem as formas mistas, né? Quando a gente pega as formas axonais, a gente pode ter causas tóxicas, causas metabólicas, infecciosas, carenciais, algumas vezes neuropatia vasculítica também. E na amiloidose, normalmente a gente vai encontrar esse perfil de uma neuropatia comprimento dependente, ou seja, inicia distalmente. É um padrão de neuropatia sensitivo-motora, tá certo? E também tem a parte autonômica, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. E essa neuropatia escreve em voz alta os itens na tela e pode... Pegou, então, a neuropatia, sobretudo nesse perfil, com sinais e sintomas sistêmicos, tem uma cardiopatia, tem uma insuficiência cardíaca, tem uma falência renal, tem alterações oculares, então, não esquecer que isso pode ser uma neuropatia amiloidótica. Esse é o ponto da questão aqui. Fala mais um pouquinho aí, Lara. Então, eu trouxe essa figura, assim, a gente vê esses fenótipos, né, que são determinados principalmente pelo genótipo. E uma das características é essas diversas mutações que vão causar uma alteração no mesmo gene. Então, uma mutação no gene TTR pode ser causada por várias variantes. Uma delas é a Val30-MET, que é a mais comum, e interessante que a Val30-MET, uma mutação específica nesse gene, pode se apresentar de duas formas diferentes, uma forma de início precoce e uma forma de início tardio. E às vezes depende da região em que ela se apresenta, se é endêmica ou não. E existe uma forma que é mais comum aqui assim, o que a gente tem tido mais experiência no nosso ambulatório é a forma ILI 107 Val,
que é um pouco diferente da apresentação mundial. A gente tem 4 variantes diferentes em acompanhamento em famílias diferentes, e uma delas é essa mutação que tem um fenótipo bem, no evoluir dela, assim, quando ela progride, ela é bem semelhante a alguns achados que a gente encontra na esclerose lateral amiotrófica, na ELA. Então, é um diagnóstico diferencial também. A gente tem acometimento de nervos cranianos nessa mutação, nessa variante, e às vezes ocorre atrofia de língua, pitose, então são coisas que a gente às vezes vai pensar num quadro bulbar mais para uma doença do neurônio motor, mas aquela doença do neurônio motor que vem com sintomas sensitivos, e aí tem uma história familiar por trás, então já são outros red flags. Então, ocorre essa mutação, a mutação faz com que o gene que vai da transretina, ele libera uma proteína que ela se agrega de uma forma errada, então ela faz como eu coloquei aqui do ladinho, umas Que dobra fibrilas. bem, ela fica novelada, mal dobrada, né? Isso. São essas fibrilas que elas vão se agregando e vão se depositando nos órgãos que elas têm essa predisposição, principalmente os nervos e o coração. E aqui alguns dos sintomas, né, que podem vir associados à amiloidose hereditária. Então, os sintomas cardíacos, que é bem importante, então a AIC, né, de fração de ejeção preservada, que a gente falou. Arritmias, então, pode ocorrer fibrilação atrial, porque ocorre o aumento dos átrios, e esse volume atrial pode ser bem importante, assim, a gente tem alguns pacientes que a gente vê que chega a um volume 45, 50, então isso faz com que ocorra mais predisposição até arritmias. Então, às vezes os pacientes chegam com uma polineuropatia que você está investigando e tem um marca-passo, e aí você vai juntar as duas coisas e isso pode ser uma amiloidose hereditária. A síndrome do túnel do carpo, isso é muito importante, porque é um sintoma que é muito frequente e normalmente acontece muitos anos antes dos demais sintomas aparecerem. Então, a gente tem um paciente que a gente acompanha. Hoje em dia ele já está em fase 2, que é o que a gente vai conversar um pouquinho depois, o que são essas fases, mas ele, 20 anos antes do nosso diagnóstico da amiloidose, ele tinha feito cirurgia por síndrome do túnel do carpo bilateral, não houve melhora. 2 anos depois ele retornou os sintomas e teve que novamente fazer uma nova cirurgia, e acabou que ele definiu assim, não iria mais ligar para isso, e ficou com esses sintomas até a gente ter um diagnóstico realmente do que estava causando essa síndrome do túnel do carpo lá atrás na história dele. A polineuropatia axonal, comprimento dependente, que a gente conversou, então ela leva ao paciente precisar de um apoio unilateral e por vezes bilateral, e pode evoluir a cadeira de rodas, a ficar acamado se não houver o tratamento numa janela adequada. E os sintomas autonômicos, que são bem importantes e é um red flag bem importante da doença. Então, para a gente resumir aqui para o pessoal. Então, pegou neuropatia com sinais sistêmicos, cardiopatia, sinais oculares, falência renal, lembrar, pode ser PAF. Pegamos o quadro de túnel do carpo bilateral, ou seja, compressões focais, né? Neuropatia compressiva. Lembrar que isso pode acontecer também. Outra coisa, pessoal, não esquecer, desautonomia. Sintomas desautonômicos são proeminentes e podem ser precoces na PAF. Tá? Muitas vezes, inclusive, numa aula que o Marcondes deu no último congresso, ele falou que 30% dos pacientes os pacientes homens, podem abrir com um quadro de disfunção erétil e vão procurar inicialmente o urologista. Isso. Né? Esse paciente que eu estava comentando, que operou por 2 vezes síndrome do túnel do carpo, ele tinha ido 2 anos antes, tinha iniciado um acompanhamento com o urologista por disfunção erétil. E quando o paciente, aquela mutação VAL30, que tem esse início precoce, os sintomas autonômicos ainda são mais importantes. Então, aquele jovem com 30 anos que já vai começar a ter esses sintomas de desautonomia, disfunção erétil, alternância gastrointestinal, diarreia com constipação, a hipotensão ortostática, então é algo que também tem que ser pesquisado nesses pacientes
e às vezes é o que leva a óbito essas hipertensões ortostáticas, as arritmias, as bradicardias. Sobretudo a hipotensão ortostática em jovens. Você pega um paciente jovem, sei lá, 40, 50 anos, não está tomando um neuroléptico, não tem história de cardiopatia, e está com hipotensão ortostática importante, isso pode ser uma desautonomia, isso deve ser uma desautonomia, né? Então, em 55% a 60% dos casos, o sintoma inicial da desautonomia é a hipotensão ortostática. Então, isso é importante ser lembrado. A diarreia e os vômitos, né? Normalmente podem ser pós-prandiais, pessoal. Então, lembrar que é uma característica da desautonomia também, uma diarreia pós-prandial e vômito pós-prandial. Então, lembrar desse red flag importantíssimo. Então, pegou a neuropatia, sobretudo dolorosa, comprimento dependente, com desautonomia importante, lembrar de amiloidose hereditária. E assim, fica com o diferencial da diabetes, ainda fica aí, porque a gastroparesia da diabetes também acontece com essas náuseas, vômitos pós-prandiais. Então, acaba que na diabetes você vai ver se esse paciente tem um diabetes tão descompensado assim para estar identificando isso, se ele o início dessa diabetes não foi há pouco tempo, o diagnóstico, se ele já tem outros sinais de retinopatia para estar tendo tantos outros sintomas autonômicos associados. Então, você vai botar na balança e entender se... Porque aqui a gente, principalmente no HGF, né, se é acostumado a ver, a gente tem pacientes que têm diabetes é o basal, né? Assim, praticamente todos vão chegar com pelo menos uma glicada tocada. E uma hipovitaminose. Então, às vezes, para diferenciar, a gente tem que ir para esses outros red flags, a história familiar, que vai ser muito importante. A gente tem um paciente que ele tinha história de alcoolismo, hipovitaminose B12, tinha uma diabetes descompensada, ainda teve o diagnóstico de hanseníase, mas por uma história familiar, que foi o que levou ele lá, ele tinha também amiloidose. Então, já era um nervo sofrido, né, por todas essas injúrias, e aí a gente percebeu que apesar de tratando tudo isso, ele ainda ficava com uma dor neuropática, uma sequela, então teve que fazer o tratamento concomitante para amiloidose. Ou seja, pessoal, assim, a gente está falando de uma doença que não é uma doença comum, porém é subdiagnosticado, né, num trabalho feito lá na Unicamp, acho que com 40 pacientes. O Marconi chegou a comentar que o atraso no diagnóstico poderia ser de 3 a 4 anos, né, do diagnóstico, do sintoma inicial até o diagnóstico. Tem apenas 30 a 35% de acertos inicialmente nesse diagnóstico. Então, é uma doença que é considerada rara, mas muitas vezes não é tão rara quanto parece, porque é muito subdiagnosticada. E existe um quadro, isso, sobretudo no SUS, que a doutora Lara está falando, desse quadro de 2, 3 doenças. Chega lá com neuropatia, tem diabetes, tem pré-diabetes. Chega lá, tem etilista, muito comum aí na nossa região, chegar com histórico de etilismo também, caso tóxico-carencial. Mas essa marca da neuropatia dolorosa, com sinais de cardiopatia ou com sinais de disfunção autonômica, são importantíssimos, né? Mas a gente não pode esquecer do diagnóstico diferencial. Então, a gente não pode esquecer de investigar nesse paciente coisas básicas, como o doutor Lara está falando. Pedir um hemograma, uma função renal, pedir uma glicose, uma hemoglobina glicada. O que mais que a gente pede, doutor Lara, na investigação? É o que a gente fala, né? Assim, deixar o paciente com o tanque cheio das outras doenças tratáveis, das doenças metabólicas, para a gente poder conseguir entender o que é da amiloidose e tratar também ela. Mas TSH, a gente faz eletroforese de proteínas, e aí, para tentar avaliar os outros sistemas, né, a gente faz a pesquisa da cardiopatia. O ideal é que fosse um ecocardiograma com o método STRAIN, que avalia as fibras longitudinais e consegue... É um método que consegue avaliar e ver que tem preservação da região apical. Então, ele tem... Eu não sei se o pessoal já olhou, assim, realmente é uma coisa que a gente, neurologista, não vai se atentar, assim, esse método, né? Mas ele é um método que consegue, para os cardiologistas, diferenciar bem entre algumas patologias. Claro que não é específico, mas é um método muito bom para a patologia amiloidose. Não vai diferenciar entre a amiloidose hereditária e a selvagem, e aí, a partir daí, ele tem o protocolo da cardiologia, que é um pouco diferente da neurologia, até mais complexo. Muito bem. Você quer mostrar algum slide a mais aí, Lara? Um outro slide? Aqui eu coloquei, mas eu vou passar rápido, assim, é o protocolo da cardiologia, né, porque eles
Normalmente eles têm esse red flag, vem um ecocardiograma, que é o que a gente estava comentando, que vem esses sinais sugestivos, ou até um eletro, né, com baixa voltagem global, com algum bloqueio, com a bradicardia, e aí ele vai investigar, tem uma doença infiltrativa. Então, vê o eco com doença infiltrativa, com algo sugestivo de algo que pode ser uma amiloidose ou uma sarcoidose, alguma outra doença. E aí, a partir daí, eles fazem a pesquisa da proteína monoclonal. E aí, se tiver positividade, né, eles vão para as cardiopatias por AL. Se for negativo, no protocolo deles, faz a cintilografia com pirosfosfato, que se tiver essa captação grau 2 ou 3, positiva, é amiloidose cardíaca, e aí vai ter que testar se é a genética, né, fazer o teste genético, se é wild type, é a selvagem, ou se é hereditária. Já no da neuro, assim, a gente às vezes até fala, então, se eles estão tendo dificuldade para seguir o protocolo deles, manda para a gente, que a gente consegue, o nosso é bem mais simples. Então, um paciente que tem uma polineuropatia, comprimento dependente, com predomínio sensitivo, mas um desses outros achados, em história familiar, com perda de peso inexplicável, que eles têm bastante caquexia, uma arritmia, uma opacidade vítrea, anormalidades renais, a gente já faz o teste genético, porque a gente tem essas outras doenças, a diabetes, o álcool, a vitamina B12, que a gente vai ter pesquisado, mas isso tudo vindo negativo ou não explicando a polineuropatia que ele tenha. Como a gente, no Brasil, que é descendente, assim, tem uma ascendência portuguesa, africana, e lá é uma doença endêmica, então o nosso protocolo neurológico já é fazer o teste genético. E esse teste genético, doutor Lara, o pessoal está perguntando aqui. Doutor Tiago, pergunte ao doutor Lara, como a gente faz esse teste genético, como é feito, se é no sangue, se é na boca, e se está disponível no SUS? Pronto, esse teste está disponível por profissionais que trabalham com a doença, por meio de kits que a gente tem disponibilidade. Não está disponível no SUS, mas nos centros de referência em doenças raras e nos centros que fazem acompanhamento da amiloidose, como é o caso do HGF, a gente tem disponibilidade dos kits para fazer o sequenciamento de gene TTR. Então, isso é importante porque assim, a gente não vai estudar todo o DNA da pessoa, não vai estudar todas as doenças que essa pessoa possa ter, mas vai especificamente estudar o gene TTR, se ele tem ou não a variante patogênica. E esse teste é feito por meio de um suave salivar, como se fosse assim, um cotonete, realmente com a mucosa oral, só passa na mucosa oral interna e envia dentro de um suave e leva para a testagem. Esse teste demora mais ou menos uns 30 a 45 dias, normalmente, para sair o resultado quando ele é enviado. Então, é um teste um pouco invasivo, com um grau de especificidade excelente, assim, realmente é o sequenciamento específico do gene, e é importante que seja feito um aconselhamento pré-teste, porque existe, assim, a positividade vai levar a uma mudança na rotina de vida desse paciente, não só dele, mas da família, né? Porque tendo um resultado positivo, a gente vai aconselhar os outros familiares a também fazer essa avaliação para o diagnóstico, já que é uma doença tratável e que, se não for tratada, quando inicia os sintomas, pode evoluir a óbito em alguns anos. Então, por ser uma doença tratável, a gente tende a fazer esse screening familiar. E antes de dar o resultado genético, também, idealmente, deve ser feito um aconselhamento pós-teste, que depende muito do que o paciente já leu sobre isso, às vezes já pesquisa muito sobre isso antes de ir para o dia de a gente fazer o resultado. E normalmente é explicar, né, o que vai ser o que vai acontecer vindo um resultado positivo ou não. Muito bem. E além da parte clínica, que a gente já discutiu, dessa parte agora genética, que está cada vez mais em voga, e também cada vez mais fácil de testar, ainda não está do jeito que a gente gosta, mas se você comparar com 5, 10 anos atrás, esses últimos 5 anos, a parte genética tem sido incrível. O André, que faz neurogenética, está aí para falar.
Mas a eletroneuromiografia é um exame importante nesses pacientes? Qual a importância desse exame, de solicitar? Como é que eu solicito? Eu sou clínico, não sei solicitar esse exame direito, tenho medo do Dr. Cleonice me dar um carão porque eu não estou solicitando direito. Como é que eu faço aí, lá? Então, a eletroneuromiografia é um exame essencial nesses casos, assim, a gente não pode deixar de fazê-lo. E a gente solicita uma eletroneuromiografia de 4 membros e deve ser pedido um teste autonômico, porque a gente consegue, assim, diagnosticar os casos mais precoces. Então, aquele paciente que, apesar de referir alguns sintomas, ou então serem sintomas que são dúbios, a gente não sabe muito bem se é queixas mais por mais por ansiedade, né, ou se realmente são dores neuropáticas que estão evoluindo, se são formigamentos, dormências, a gente não consegue captar na eletroneuromiografia de 4 membros, porque são acometimentos de fibra fina. E com os testes autonômicos, que é um exame complementar feito junto à eletroneuromiografia, que pode, se for pedido, né, se for solicitado, e aí é um teste a mais, vai conseguir detectar esses casos mais precoces, por mostrar essas alterações autonômicas e o acometimento de fibras finas. O principal, nesse caso, vai ser aquele paciente que chega com essa polineuropatia, com essa dormências, formigamentos, alterações sensitivas, fazer a eletroneuro. Inicialmente, a gente vai diferenciar entre axonal e desmilinizante. Tem alguns relatos antigos, principalmente de amiloidose, vindo com achados desmelinizantes, mas a gente teria que ver bem direitinho se realmente era, ou se era por desconhecimento na época da doença e realmente foi esse o achado. Mas o padrão lesional realmente é o axonal e tem essa característica comprimento dependente, né? Vai primeiro acometer de forma distal para depois ter essa ascensão. Bem, então, pessoal, quando for solicitar, a forma melhor de você solicitar para investigar esses pacientes de fato, solicito uma eletroneuromiografia de 4 membros mais avaliação autonômica. Então, a avaliação autonômica é feita dentro do exame da eletroneuromiografia, mas você tem que solicitar isso para o médico fazer esse teste a mais, tá bom? Que isso faz diferença no diagnóstico do paciente. Lembrar também que essa forma axonal e desmineralizante ela é importante por vários motivos. Um deles é que neuropatias genéticas, né? Se você pega um padrão axonal, você tem a PAF, que a gente está falando, mas existem outras neuropatias genéticas com padrão axonal, como o Charcot-Marie, que também pode ser desmelinizante. Então, você está pensando em neuropatia genética e vê um padrão desmelinizante, você vai correr para um lado. Dentre eles, pode ser um Charcot-Marie, por exemplo. Você olha para o paciente, tem aquela perninha de champanhe invertido, tem uma história mais arrastada, uma história longa, um histórico familiar, você vai correr para um lado. Se for axonal, entra no diagnóstico diferencial também algumas formas, Charcot-Marie, dentre outros quadros que a gente já vem comentando aqui. Lembrar que os quadros tóxicos metabólicos, em geral, têm esse padrão axonal e, às vezes, podem vir simulando a doença. Né? Lembrar o próprio diabetes, que a doutora Lara já falou, é um padrão de neuropatia, né, de polineuro comprimento dependente, com padrão axonal, muito prevalente na nossa sociedade, né? Muito mais comum, inclusive, e que também pode dar desautonomia, mas que normalmente não causa desautonomia tão marcante precocemente como a PAF. Tinha alguma coisa a mais para falar disso, Lara? Acho que, assim... Diga, fala. Não, eu acho que seria importante a gente comentar dos estágios, né, das fases da doença, porque parte daí muito a gente iniciar ou não o tratamento direcionado para a amiloidose. Então, a gente tem os assintomáticos, os pacientes que são portadores assintomáticos, e aí a gente... É interessante, assim, porque quanto mais testes, mais precoces a gente faz, assim, eletronmio com a fibra fina, com o estudo autonômico, a gente consegue pegar mais precocemente esses portadores assintomáticos que talvez sejam realmente, tenham já algum grau de lesão, mas que ainda não estão apresentando sintomas, então são esses que a gente teria que ficar mais vigilante. Então, quando começar a ter qualquer sintoma, então sinal de depósito da proteína amiloide, em nervo, em coração ou em outro órgão,
com um paciente sintomático, né? Então, esse seria o paciente da fase 1. Normalmente, esse paciente fase 1, a gente tem aqui em cima, existem os estágios, que são os estágios da PAF, é uma escala de Coutinho, que é utilizada para os pacientes com amiloidose, e existe a escala PND, que é esse score que é utilizada para outras polineuropatias, mas que também é utilizada na amiloidose. Então, no estágio 1 da PAF, né, que é o estágio 1 e o 2 do PND, os pacientes têm neuropatia sensitiva, pode ter até neuropatia motora, mas isso não está comprometendo o deambular. Então, é aquele paciente que ainda corre, ainda consegue fazer todas as suas atividades. O estágio 2 já é aquele paciente que está começando a necessitar de um apoio. Isso, às vezes, no ambulatório, a gente pega o familiar contando que ele em casa está precisando se apoiar nas cadeiras para andar, na parede. Então, aquele familiar que chega, o paciente que chega se pendurando no familiar para andar. E aí não está andando com apoio, mas está precisando já, e o pessoal é muito resistente a usar uma bengala aqui. O estágio 3 já seria aquele cadeirante, cadeira de rodas, aquele que a gente já perdeu a fase de tratamento. Hoje em dia a gente tem tratamento para fase 1 e para fase 2. Fase 3, a gente ainda não tem tratamento direcionado. Ou seja, faz diferença o diagnóstico precoce, né? Então, quanto mais precocemente se diagnostica, mais precocemente se começa o tratamento, menor a complicação e menor, e principalmente você retarda a piora da doença. Lembrar que, pessoal, que o tratamento ele não é curativo. Porém, você começando esse tratamento precocemente, você retarda em muitos anos a piora desse paciente e melhora muito a qualidade de vida e a funcionalidade dele. Sim. Todos os estudos que avaliaram as medicações realmente mostraram como a discrepância das curvas entre aqueles pacientes que começaram com placebo e com os que começaram com medicação e que no estudo estendido evoluíram do placebo para a medicação. Esses que foram do placebo para a medicação, eles melhoraram, mas não conseguiram nunca atingir ao nível daqueles pacientes que começaram desde o início realmente com a medicação, que tiveram sobrevida muito maior. E que medicações nós temos disponíveis hoje para o tratamento dessa doença, Lara? Deixa eu ver se foi. Pronto. Então, a gente tem, hoje, pela Anvisa, a gente tem aprovado 3 medicações, que é o Tafamidis, a Inotercina e o Patiserana. Mas, pelo SUS, a gente tem aprovado a medicação Tafamidis. Essa é medicação de fase 1, as outras 2 são medicações ou para pacientes refratários da fase 1 ou pacientes fase 2. Então, o Tafamidis é uma medicação que, como mostra aqui na figura, ela estabiliza os tetrâmeros da proteína TTR. Então, quando ela sai mal formada, o Tafamidis ela se liga numa região que vai estabilizar esse tetrâmero e não vai deixar ele dissociar para formar esses amiloides mal dobrados. Já os outros 2 são um RNA de interferência, o Patiserana, que vai agir já bem mais precoce nessa cadeia de produção da proteína, e o Inotercina, que é um oligonucleotídeo antisense, que também vai agir bem mais precoce nessa progressão, nessa produção da proteína mal formada. A gente antes tinha o transplante hepático, assim, continua tendo o transplante hepático, né? Mas como a gente tem medicação hoje em dia oral com menor risco, então realmente os transplantes diminuíram bastante a realização. Seria quase trocar uma doença por outra, né? O paciente teria que ficar com imunossupressão e com o tempo poderia novamente até a produção e aquelas que foram produzidas ainda vão continuar causando a doença. Muito bem. Chegaram as perguntinhas aqui, doutora Lara, agora. Bota naquele slide lá da parte genética, das mutações, dos fenótipos. Teve uma doutora aqui que perguntou o seguinte, essas mutações... Você tinha falado que qual a mutação que era mais comum na HGF, você estava investigando? Aqui é a IL-107, aqui no HGF, né? E essa V122, e aí? Como é que ela está no perfil de vocês? A gente tem uma família acompanhada com uma V122, assim. É uma
ela tem uma ascendência, ela é muito mais comum em afro-americanos, né, uma ascendência africana também. Ela é a mutação mais comum nos Estados Unidos, só que tem um viés, porque quem diagnostica mais amiloidose nos Estados Unidos são cardiologistas, na Europa são neurologistas, aqui no Brasil são neurologistas. Então, é uma mutação que está muito mais associada à forma cardiológica, ao fenótipo cardiológico. E ela tem um prognóstico um pouco pior quando ela inicia a doença, mas ela tem uma penetrância muito menor. Nos estudos mostram que a penetrância, ou seja, a pessoa ter a variante e desenvolver a doença é cerca de 10%. Então, tendo a mutação, não necessariamente ela vai desenvolver essa doença ao longo da vida, mas quando desenvolve, ela tende a evoluir um pouco mais rápido. E como o fenótipo é mais o cardiológico, essa investigação da parte com eco, com ECG, tem que ser feita desde o início, se já tiver um caso index na família. Mas também a gente tem uns estudos que no Nordeste, principalmente, que está o pessoal de Recife, que está relatando muita neuropatia, que não é tão descrita, mas que a gente tem um fenótipo que talvez não seja tão cardiológico, mas talvez seja um fenótipo mais misto da VAL 122. Entendi. A pergunta era exatamente sobre essa mutação que a Eveline perguntou aqui, que era quando começar o rastreio e o tratamento dos familiares que fizeram o exame genético e no exame genético identificou-se a mutação da V122. Então, eu peguei esse familiar, diagnostiquei o paciente, como é que eu faço com o familiar do paciente da V122? Como é que eu faço o rastreio dele? Se ele não tiver nenhum sintoma, eu peço exame para ele, eu trato ele, como eu faço isso? Sim. É interessante ver qual foi a idade de início de sintomas do familiar index, né, daquele que já apresentou a doença. Diagnosticado inicialmente. Isso, porque existe alguns estudos que falam sobre predict age of onset disease, então usa mais ou menos 10 anos antes do início dos sintomas no paciente index da família, e a partir então esses 10 anos antes já começa a fazer o rastreio direcionado para o fenótipo. Então a VAL 122, como tem um fenótipo mais cardíaco, seria mais esses exames cardíacos, né? Então, como a gente comentou, tem muito importante fazer o eletro, fazer o eco com uma pessoa que conheça a amiloidose, consiga fazer o eco com o strain, que é para um profissional que conhece a amiloidose. Às vezes, ressonância cardíaca, mas não vai diferenciar tanto entre outras doenças infiltrativas. A cintilografia miocárdica também pode ajudar. E existe um exame muito importante que serve como um biomarcador, não sei se um biomarcador específico, mas assim, um marcador importante de acometimento da doença, que é o ProBNP. E o ProBNP, normalmente, quando tem AIC, quando começa a ter acometimento cardíaco pela amiloidose, ele tende a estar muito elevado, normalmente acima de 1000. Então, é um achado interessante nessa forma cardiogênica. Mas lembrando de fazer a pesquisa neurológica, porque às vezes, como eu tinha comentado, aqui não sei se por não pesquisarem tanto nos Estados Unidos, já que é por cardiologistas, essa mutação à parte neurológica, mas principalmente o exame de fibras finas, que vai conseguir pegar algo bem precoce, o teste autonômico, que também pode ser feito pela eletromil, e deve ter um eletromil de base para você poder comparar anualmente. Porque às vezes a gente vê só uma redução das amplitudes, e isso talvez já seja uma progressão de doença. Muito bem, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só um segundinho. Outra coisa, pessoal, lembrar que é importante, nenhum problema quanto neurologista geral, cardiologista, de forma alguma, mas essas doenças, às vezes, merecem assim, investigar com alguém que tem um pouco mais de experiência e vivência com essas doenças, tanto na neuro como na cardio. Em Fortaleza, a gente já tem algumas pessoas trabalhando com isso, a Lara, o Cleonísio, o Isaac, né? São neuros extremamente competentes nessa área, e também cardiologista que eu conheço que trabalha com isso, é a doutora Laura, se eu não me engano, né, Lara? Sim. A gente está tentando montar um projeto agora em Messejana para, assim,
tanto atividades educacionais como tentar entender a epidemiologia da cardiopatia amiloidótica aqui no Ceará. A gente, até então, não tem um paciente que seja diagnosticado assim pela cardiologia. Assim, eles já nos encaminharam alguns pacientes para a gente começar esses acompanhamentos, mas eu acho que lá deve ter um subdiagnóstico bem, assim, está sendo bem subdiagnosticado. A gente teve uma reunião recente com o pessoal da cardio, com o doutor João Davi, a doutora Laura, e foi excelente, assim, para a gente tentar unir forças e tentar aumentar quer dizer, reduzir mais esse subdiagnóstico, né? O doutor João Davi comentando que no ambulatório de IC, que eles atendem em Messejana, eles atendem cerca de 1.000 pacientes com IC mensal. E uma porcentagem dessas são IC de fração preservada, que acabam que não fazem a investigação diagnóstica da causa dessa IC de fração de ejeção preservada, fica por hipertensões, diabetes, uma estenose aórtica, então talvez tenha realmente um subdiagnóstico importante da parte cardio ainda aqui no nosso estado. Muito bem. Outra pergunta aqui sobre a idade de início, a gente já falou várias vezes aqui. Tem a forma precoce, né, que pode vir a 30 anos, mas a forma tardia, que é uns 60, 70 anos, mas depende muito do genótipo, da mutação. Então, pessoal, me perguntou aqui, você tem a forma do idoso, tem a forma que vai começar ali por volta dos 50, 60 ou mais, e tem as formas mais jovens. Então, vai ter paciente por volta dos 35 anos que pode ter neuropatia amiloidótica, tá? Lembrar disso, não é só em idoso. Assim, isso que você falou, assim, quem trabalha com isso, é importante que quando se tem uma suspeita diagnóstica, iniciou o diagnóstico, sempre conversar com a gente que trabalha com isso, porque existe muita alteração fenotípica dentro dessa doença. Então, é totalmente diferente um paciente IL-107, de um VAL-30, de um THR-80, de um VAL-122. Então, como a gente vai investigar esse paciente, quais os detalhes do exame que a gente vai se ater para poder iniciar um tratamento numa janela terapêutica adequada, é bem diferente entre dependendo da variante dessa doença que a família carrega. Então, é muito importante isso. Assim como outras doenças, né? Assim, tem outras variantes, na amiloidose é dessa forma. Muito bem. Uma última pergunta para a gente dar início ao encerramento aqui, é uma pergunta que você já respondeu, mas vale a pena repetir aqui para ficar bem claro. A amiloidose é câncer? Não é câncer. Existe a amiloidose, AL, que pode estar associada com algumas doenças proliferativas, mieloma múltiplo, e aí sim deve ser tratado com hematologista. Então, se tiver uma positividade numa eletroforese de proteínas, numa imunofixação, numa eletroforese urinária, numa pesquisa de cadeias leves, kappa, lambda, foi positivo, é hematologista que vai conduzir. Mas a amiloidose hereditária não é câncer, não é uma doença, não é essa linha. Então, muito bem. Muito obrigado aí pela participação, Lara. A gente está na SOCENE aqui organizando, tentando... Ano passado a gente tinha as aulas presenciais na SOCENE, a gente está idealizando esse modelo atualmente, quem pensou foi o André, de fazer esse SOCENE Talks, conversas informais, um pouquinho de aula, um pouquinho de conversa, um pouquinho de dúvida, uma coisa que não é cansativa, que é interessante. Então, muito obrigado pela participação, conhecimento inacreditável na doença, já trabalha com isso há muitos anos, está no centro de referência nessas doenças agora, e fico muito feliz com a sua participação, né? Lembrar aí, pessoal, da importância do diagnóstico precoce, de encaminhar para esses serviços. Então, quem pegar um paciente desse, até mesmo particular, no interior, no posto de saúde, lembrar que pode ser encaminhado para o HGF, tem pessoas competentíssimas para investigar isso precocemente, tem tratamento no SUS que vai postergar muito tempo essa piora do paciente. Então, lembrem-se disso, essa é a mensagem de hoje.
E, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença, pela brilhante apresentação, doutora Lara. E vou deixar para você terminar aí com algumas pequenas palavras. Não, eu que agradeço, obrigada por poder, assim, falar um pouco mais, assim, dessa experiência com essa doença, agradecer também aos pacientes, que é o principal foco, assim, desse nosso acompanhamento, né, a gente se ater para tentar fazer um melhor tratamento, um melhor seguimento possível desses pacientes e entender o que é que onde eles estão sendo prejudicados nessa linha de cuidado. Agradecer à SOCEN também pelo convite, então, qualquer dúvida, vocês têm meu contato, se não podem acessar pelo Instagram, ou então com o pessoal da SOCEN. E é isso, obrigada, Toscano. Então, obrigado a todos aí, pessoal, e uma boa noite. Boa noite.